Agora, eu quero que você pense agora em 5 etapas que você tem que investir na alfabetização pelo método fônico mediado. A primeira etapa é a leitura. Então, se eu quero trabalhar com a criança, se eu quero alfabetizar essa criança, eu tenho que evidenciar para ela que ler é legal, que ler não é um castigo, né? Que a historinha amplia a nossa imaginação, que a historinha pode ser mediada. E olha, eu vou dizer aqui para vocês. Vejam bem essa aqui, ó, tá? As crianças estão acampando. Essas crianças estão acampando. Vocês já foram acampar? Pois bem, elas foram, que beleza. Fizeram uma fogueira e estão conversando. Olha só, elas estão conversando. Agora, o que você acha que elas estão conversando? Se você tivesse num acampamento, sobre o que você estaria conversando? E aqui eu posso fazer uma mediação imensa. Por quê? Porque eu posso dizer o seguinte: aqui essas crianças estão todas conversando e aqui essas crianças estão apavoradas. O que será que aconteceu? Elas escutaram um barulho no mato. Será que é um ET? Será que é um monstro? O que você acha que é? Então, gente, esse momento de faz de conta, sabe? De repente, essas crianças viram uma sombra enorme no chão e acharam que era um monstro. E esse monstro fazia um barulho. Que é o M de monstro. Pode ser, entendeu? Lógico que todo encantamento deve ter um sentido. Você vai aproveitar aquela leitura para envolver a criança e depois trabalhar o tal M do monstro, né? Que é o monstro, que é a letrinha M, tá? Então, a leitura seria uma primeira etapa. Uma segunda etapa, que é importante também, é que nessa leitura você consiga levantar hipóteses. Como é que a gente levanta hipótese? Fazendo perguntas, mediando, certo? Então é muito importante você não só ler, mas a segunda etapa de levantar essas hipóteses que a gente chama de, de perguntas antecipatórias. As perguntas antecipatórias são muito importantes nessa segunda fase. O que será que vai acontecer? Por que será que as crianças estão com medo? É tudo antecipatório, porque eu não contei a história, tá? A terceira etapa é a gente trabalhar interpretação. Interpretação, a gente começa desde a palavra e passa para frases, pequenas frases, como a menina anda de bicicleta muito bem. E aí, o que é uma menina andar de bicicleta muito bem? Depois a gente passa a mediar, talvez, uma frase de oposição, que a menina anda de bicicleta muito bem, mas caiu, né? Então, essa é uma frase de oposição. Ou a menina anda de bicicleta muito bem, mas ultimamente não tem andado de bicicleta. Também é de oposição, né? Porque quem gosta de andar de bicicleta anda sempre. Por que ela não está gostando? É uma oposição. Há um contexto, há uma interpretação aí envolvida. E depois, só que isso a gente diz assim, ó, tudo lá, 3 anos, 4 anos, 5 anos, trabalhando esse tipo de produção textual. Esse tipo de interpretação textual. Isso vai dar uma bagagem grande no processo de alfabetização, tá bom? E aí a gente começa a entrar naquela fase que é a quarta etapa, dessa consciência de que a gente fala por pedaço.
tá? A gente fala por pedaço. Por exemplo, zebra. Quantas vezes eu abri minha boca? Zebra. Quantas vezes eu abri a boca para falar banana? Eu não estou mostrando as sílabas. Eu estou fazendo tudo isso de forma oral. De forma oral. Então, essas etapas, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta que eu falei aqui, elas devem ser trabalhadas nos primeiros meses de alfabetização, né? Resgatando, se você está com o primeiro ano agora, por exemplo. E depois, então, você vai para aquela etapa que é muito mais importante para a gente. Ah, uma coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: a segmentação das sílabas, da palavra em sílabas, você pode usar o pop-it, né? Que é assim, ó, cada vez que eu abro a minha boca, eu posso botar uma bolinha para dentro. E eu já trabalho a questão numérica. Então, aqui, ó, ba, na. Então, eu tive 3. Então, eu já trabalho a quantidade e vou, cada palavrinha, escada. 3 também. Posso comparar. Então, escada. Eu abro a minha boca, tanto quanto escola, banana. Então, isso tudo brincando. Eu não apresentei letra nenhuma, eu não apresentei palavra nenhuma. Isso tudo eu estou trabalhando de uma forma lúdica, de uma forma que ainda não está no processo de alfabetização. Então, desde a educação infantil já pode ser trabalhado isso, tá bom? Isso vai dar para a criança uma familiaridade sobre o que a gente fala, sobre os sons que a nossa boca produz. E a etapa, que eu chamo a quinta etapa, considerando que a criança já vem, né, desde a educação infantil nesse caminho, seria agora esse valor, né, fonológico que eu dou a cada letra. Então, é muito importante isso, gente. Cada etapa dessa é muito importante. A criança ela tem que ter clareza, né, que os fones são produzidos, que eu consigo emitir um som e que esse som é um segmento que está numa palavra. A palavra ela é feita de segmentos. E esses segmentos podem ser um a um ou grupo a grupo. Se for grupo a grupo, é sílaba. Se for um a um, é letra. Certo? Até quando a gente começa a falar, a gente já usa esse tipo de segmento. Mamá, papá, dadá, não é mesmo? A gente já usa segmento. A gente lê também por segmento, mas lê os fones por segmento. Então, por isso que nós temos que deixar claro que o fone é o principal, essa consciência de que o meu corpo produz um som, tá? Isso você tem que trabalhar muito, porque isso vai facilitar